Tudo que venho comentando e que veio sendo aos poucos revelado desde o ano de 2018 veio fazendo parte de um plano de punições pelo que ocorreu em minha infância e que teve, entre outros pontos fulcrais, um, punir-me, sabotando minha vida pessoal e profissional até que eu completasse 40 anos. Para tanto, como não silencio diante dos fatos descobertos, continuam me atacando. 2. Fazendo-me fracassar, mesmo quando estive inserido em atividades que me faziam vislumbrar progressos pessoais, para que eu fosse forçado a regressar para minha cidade natal, Sublinhe-se, para cuidar da velhice e das doenças dos meus pais, entre outras definições depreciativas. E o que é extremamente absurdo e que passou pela crença dos meus parentes, que desde minha infância eu sou o homossexual destinado a cuidar dos pais quando idosos. Então, estando eu debaixo de agressões, como contaminações por doenças, atingido por calúnias, difamações, injúrias, sendo desvalorizado com humilhações sobre faixa etária e sobre ser um fracassado, não menos com ataques relatando que estavam fazendo com que eu voltasse ao zero, quando estive sendo expulso das cidades onde tentei me estabelecer. Um ponto a comentar. Acredito que é claro para todos que a infância é protegida por leis do ordenamento jurídico brasileiro, mas também é protegida por lei do ordenamento jurídico internacional. Por isso, inicialmente, e por todas as outras agressões, quero reparação por parte do Estado, de suas instituições e de seus agentes, por todos os crimes cometidos contra mim desde minha infância. No rol das agressões anteriormente citadas, ainda encontra-se a mais grave, sarcástica e absurda intenção de me criminalizar, inicialmente como um abusador de adolescente, seguido da acusação de ser pedófilo, isto é, o que veio ocorrendo de forma implícita até o início do ano de 2015, com a escancaração da banalização dos direitos humanos, direitos esses que o Brasil é signatário no tocante aos tratados internacionais, passaram a ser cada vez mais ataques explícitos. Todavia, essa criminalização está intimamente relacionada com o que ocorreu em minha infância, para a qual dou o nome de acidente, para citar tanto São Tomás de Aquino, como também fazer referência a uma prática criminosa ocorrida contra a criança da antiguidade por romanos, e que veio sendo contra mim prática de reexame periódico, ocorrido a cada 2 anos, quando estive sendo inserido em tramas que serviram para posteriores modelagens que atenderam a experimentações sociais. Essas tramas, que creio poder ser chamada também de procedimentos jurídicos, mas ocorridos à escuridão das leis, tiveram curso significativo até o início dos meus 22 anos de idade, quando um grupo de pessoas me apresentou uma garota como sendo do interesse inicialmente dela um envolvimento afetivo. Tratou-se do grupo de alunos que estudou teatro paralelamente comigo, na sua maioria alunos também de escolas religiosas. Contudo, a confusa afetividade durou pouco tempo, todavia o suficiente para ocorrer o que suponho: a transferência de uma suposta medida à jurisdição do juízo incumbido das execuções penais, porque se tratou de uma garota adolescente. Embora o afeto em questão estivesse protegido por leis que organizam assuntos sobre a juventude, a participação dessa adolescente nesse procedimento foi o que para Franz Kafka é denominado como as mulheres da justiça, que é, por minha vez, denominado como mulheres da injustiça, tendo em vista que até hoje não tenho nenhum registro de mal antecedente
junto à justiça, exceto os que veio sendo registrado por autoridades corruptas, representantes do Estado, que claramente têm denunciado estar servindo de pretexto para alimentar um sádico experimento social. É preciso informar, para os que não sabem, que experimentação com seres humanos é crime, principalmente quando envolve riscos à saúde e à vida. Continuo no próximo vídeo.